Pessoal, bom dia. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma questão que os meus alunos constantemente perguntam, que seria quando a gente coloca o valor de P na tabela 1. Então, basicamente, vocês sabem que a tabela 1 é onde nós descrevemos a amostra do nosso estudo, dos nossos estudos. Mas aqui eu já trago esse questionamento. Então vejam aqui, por exemplo, que nesse primeiro paper, um paper do nosso grupo, em que a gente avaliou uma técnica chamada TDCS no tratamento da esquizofrenia, publicado no JAMA Psychiatry, então uma revista muito boa, não foi colocado valor de P na tabela 1. E por outro lado, nesse outro paper, também do nosso grupo, também numa revista muito boa, a Psychological Medicine, a gente tem aqui na tabela 1, descrevendo nossa população, nós temos aqui o valor de P. No caso aqui é a tabela 2, porque a tabela 1 foi utilizada para uma outra coisa, mas o conceito é o mesmo, né? É a tabela descrevendo as características da nossa amostra. O que acontece aqui para a gente, às vezes, colocar o valor de P, ou a coluna do valor de P, e às vezes não colocar? Então, a gente tem uma resposta que eu diria que é mais simples, e que eu posso já responder agora para vocês, e uma que é mais completa e que traz insights, intuições interessantes sobre a pesquisa clínica. Resposta simples é basicamente que a gente vai colocar a coluna do valor de P quando a gente estiver diante de estudos em que houve randomização e que a gente, que a gente não vai colocar o valor de P. E aqui, por outro lado, nos estudos em que não há randomização, nós colocamos o valor de P. Basicamente, a gente sabe que estamos falando aqui de dois tipos principais de estudos. Aqui a gente tem basicamente os ensaios clínicos e aqui a gente tem os estudos de coorte. Tá? Como eu mostrei para vocês aqui, esse aqui em que houve a colocação do valor de P foi um estudo de coorte, certo? E o que acontece em estudos de coorte que a gente coloca o valor de P e em ensaios clínicos randomizados em que a gente não coloca o valor de P? Basicamente, nos estudos de coorte, quando a gente tem dois grupos que não foram randomizados logo no início da exposição, certo? Então, nós temos, por exemplo, aqui, era um grupo com CMD. CMD, no caso, é transtorno mental comum, tá? Então, transtorno mental, isso não precisa entrar em detalhes. Então, CMD é transtorno mental. E eles estavam presentes ou ausentes. Porém, quando o estudo foi feito, essas pessoas não foram randomizadas para ter ou não ter transtorno mental. Afinal, trata-se de um estudo de coorte. E por causa disso, pode haver diferença entre as variáveis sociodemográficas e as demais variáveis, aquelas que a gente coloca na tabela 1, né, na tabela da descrição da amostra. E por isso é importante, ou melhor dizendo, é essencial que se coloque o valor de P, pois a priori se supõe que haja um desbalanceamento entre as variáveis, ou que pode haver esse desbalanceamento das variáveis. Isso vai ser uma situação bem diferente quando a gente fala de ensaios clínicos randomizados, certo? Então aqui é um exemplo de um ensaio clínico randomizado, como eu comentei com vocês. E no ensaio clínico randomizado,
a gente tem, logo no início do estudo, a randomização para receber um tratamento ou outro. Aqui a gente chama de tratamento ativo ou tratamento placebo, mas isso não interessa. Pode ser tratamento 1, tratamento 2. A importância aqui é que esses pacientes foram randomizados. Vocês veem que metade foi para um grupo e metade foi para outro grupo. Como se supõe, né, que a randomização tenha sido feita corretamente, não há nenhuma razão para supor que não tenha sido, essas variáveis elas vão estar equilibradas e por isso não é necessário testar se elas estão desbalanceadas ou não. Por isso, colocar o valor de P na tabela 1 seria até mesmo considerado um erro conceitual. E vocês podem ver aqui, né? Observem, por exemplo, entre parênteses, as porcentagens. E observem que é praticamente igual, certo? Com pequenas variações, a prevalência, a taxa de praticamente todas as características que são elencadas, certo? Então aqui 8.1, 8.7, aqui 48, 40%. Isso é uma situação bem diferente de quando a gente estava falando desse estudo de coorte, em que se observou porcentagens, né, muito diferentes entre os grupos, por exemplo. Vocês podem ver aqui em outras variáveis. Então, basicamente, é por isso que a gente coloca o valor de P num tipo de estudo e não coloca o valor de P em outro tipo de estudo. Ok? Espero com isso ter esclarecido essa dúvida que muitas pessoas possuem.